Posso te confessar uma coisa? Eu tenho um problema com essa história há alguns anos. Não com o milagre. O milagre é lindo, é óbvio, é feito para impressionar mesmo. O meu problema é com o menino. Olha só, 5.000 homens ali, sem contar mulheres e crianças, o que provavelmente dobra a conta. E o único mantimento em cena é o lanche de uma criança. 5 pães e 2 peixinhos. Dá pra imaginar a cara dele quando alguém chega e pergunta se ele topa dar o lanche? Eu topava, sim, mas eu ia ficar pé da vida se não rendesse nada. E é exatamente aí que essa história para de ser bonitinha e começa a ficar séria. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E de segunda a sexta-feira, 7 e 7 da manhã, nós temos um encontro aqui para expandir a consciência, olhar para dentro e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo. Porque hoje eu quero desmontar uma pressão que praticamente todo mundo carrega sem nem saber de onde ela veio. Queridão, queridona, a gente vive medindo se o que a gente tem é suficiente. Suficientemente inteligente, suficientemente preparada, com dinheiro suficiente, tempo suficiente, energia suficiente para topar o que está sendo pedido. E quando a resposta é não, quando o que tu tem nas mãos parece pouco demais para o tamanho do problema, tu recua. Fica esperando ter mais. Mais preparo, mais reserva, mais confiança, antes de se colocar disponível. Só que repara numa coisa nessa cena da multiplicação dos pães. Ninguém perguntou pro menino se ele achava que era suficiente o que ele tinha, né? Ninguém fez ele calcular, inclusive, quantas pessoas comeriam com aquilo. A pergunta nunca foi sobre o tamanho, foi sobre disponibilidade. Pega isso. E eu sei que isso incomoda, porque a gente adora um plano B. A gente gosta de saber que o que a gente está oferecendo vai dar conta sozinho. E quando não dá, a gente sente na pele que o que tem é pouco. E daí vem uma vergonha esquisita, né? Tipo, quem eu sou para oferecer algo, né, tão pouco? Melhor ficar quieta mesmo. Melhor juntar um pouco mais. Melhor deixar essa aí para alguém que realmente também precisa. E é engraçado porque ninguém nunca disse que era pra tu dar tudo, pra tu ter tudo. Essa parada a gente inventa sozinha, né? A exigência de suficiência não veio de Deus. Ela vem da nossa cabeça, comparando o tamanho do problema com o tamanho do que a gente carrega e concluindo que a conta não bate. E aqui tá um ponto que eu acho genial nessa história toda. O menino que tava ali, ele nunca soube o que ia acontecer com o lanche dele. Ele só entregou. E o texto simplesmente segue em frente, sem contar se ele ficou vendo de perto, se ele comeu junto, se alguém deu um tapinha nas costas dele e depois agradeceu. Ele desaparece da cena. Porque o protagonismo nunca foi dele mesmo. A parte dele era só entregar o que ele tinha. A multiplicação, essa sim, nunca esteve sobre responsabilidade humana nenhuma. E isso muda completamente o peso que a gente carrega antes de topar alguma coisa. Porque se a multiplicação depende de ti, faz sentido travar, certo? Faz sentido ficar calculando se é o que tu tem é bom, é grande o suficiente, enfim. Mas se a multiplicação não é uma função tua, a única pergunta que sobra é: tu vai entregar o que está nas tuas mãos ou vai guardar até achar suficiente? Essa conversa toda
acontece em João 6. Jesus vê a multidão, sabe que precisam comer e pergunta a Filipe onde comprar pão. Filipe faz uma conta na hora, 200 denários, não daria nem pro começo do rolê. E André aparece com a informação. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas é isso, né? O que é isso entre tantos? De novo, mas o que é isso entre tantos? Essa frase é o coração da cena. André já sabia que era pouco. E era mesmo. E trouxe o menino de qualquer jeito. Não porque achava que ia resolver. Mas era o que ele tinha. Jesus pegou aquele pouco, deu graças e distribuiu. Ele não multiplicou antes de receber. Ele recebeu primeiro o que parecia ser insuficiente e só depois ele fez o que só ele poderia fazer. O texto não registra o menino pedindo desculpa pelo tamanho do lanche. Ele só registra ele entregando. Guarda isso, meu amor. Ninguém te pediu para ser suficiente. Só para parar de guardar o pouco que tem. Esperando que ele vire muito antes de te se dispor a oferecer. Eu quero te deixar uma reflexão pro dia de hoje, tá? O que tu tá guardando? Esperando achar grande o bastante. Quando na verdade tu só precisava sem entregar ou se entregar do jeitinho que tá. Vamos à nossa oração? Pai, eu confesso que às vezes eu fico esperando ter mais antes de me colocar disponível. Mais preparo, mais confiança, mais garantia de que vai dar certo. Hoje eu entendi que nenhum menino sabia o que ia acontecer com o lanche dele. Ele só entregou. Me ajuda, Pai, a fazer o mesmo. A parar de calcular se o que eu tenho é suficiente. E simplesmente, Pai, colocar nas tuas mãos o que já existe nas minhas. Porque multiplicar nunca foi um trabalho meu. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, se essa história bagunçou alguma coisa boa aí dentro, compartilha com alguém que tá guardando o pouco que tem, esperando ele virar muito. E me conta aqui nos comentários, qual é o pouco, vou botar aspas aqui, né? Qual é o pouco que tu tá segurando com medo de que não seja o bastante? E se tu sente que precisa de um olhar terapêutico para entender essa trava de eu não sou o suficiente, me chama no Instagram, @GraceCondorfer, vai ser uma honra caminhar contigo. Queridão, queridona, de verdade, tá? A gente precisa fazer a nossa parte. Mas existem coisas que só o Deus do impossível é capaz de fazer. Tenha isso muito forte no teu coração hoje. Não esquece que esse Deus do impossível também é um Deus que se fortalece nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, nas nossas limitações humanas. É aí que ele se fortalece. Meu amor, nós não precisamos ser suficientes. E isso tira um peso absurdo das nossas costas. Tá? Que sejamos menores e ocupemos apenas o nosso lugar. Certo? Fica bem. Lembra que de segunda a sexta-feira, 7h, tu tem um encontro aqui comigo. Que o teu dia seja lindo. Fica bem. Beijo!